Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo os números e algumas reflexões de uma pesquisa que foi divulgada ontem, no dia 1º de julho, que foi feita aqui em Minas Gerais, e ela ouviu os entrevistados ali sobre a preferência deles para o governo do estado. Vou trazer rejeição e também para a presidência da República, mas antes de falar desses números, eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito ainda. Se puder, nos dê essa força se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o joinha para cima. Se não gostar, pode acontecer, joinha para baixo, comenta, compartilha, em especial com quem mora aqui em Minas ou não morando aqui, esteja interessado em saber o que pode acontecer naquele que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo. E eu digo aqui porque eu sou mineiro, sou de Uberlândia. Quem quiser e puder me seguir nas redes sociais, eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixo ali um link para me seguir no Instagram, por exemplo. E eu sou pré-candidato a deputado federal nestas eleições, então me seguir nas redes sociais é uma forma também de acompanhar o nosso trabalho e as nossas propostas. Pessoal, então é o seguinte, o Datafolha ouviu 1.204 eleitores entre os dias 29 de junho e 1º de julho, e tem uma margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos. Vamos trazer aqui o cenário para o governo do estado. Vejam só aquilo que a gente alertou aqui, que muita gente falou, que o Calil se aproximar do Lula, né, ali que foi um movimento meio que precipitado, eu vou explicar daqui a pouco, pode ter sido um tiro no pé do Calil que beneficiaria Romeu Zema, como essa pesquisa parece mostrar nesse sentido, lembrando que se as eleições fossem hoje, e elas não são, tem muita coisa para acontecer em todos os estados, tanto para governo, para Senado, para presidência, mas hoje o que a pesquisa mostra? Romeu Zema, do Partido Novo, que é o atual governador, liderando com 48%, seguido do ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, do PSD, que marcou aqui 21%. O terceiro colocado é o Carlos Viana, ele é senador do PL, partido de Bolsonaro, aparece com 4%. Atrás dele vem Vanessa Portugal, do PSTU, com 3%, Miguel Correia, do PDT, aparece com 2%, Renata Regina, do PCB, também 2%, Marcos Pestana, do PSDB, Saraiva Felipe, Loreno Figueiredo, cada um deles marca 1 ponto. Branco e nulo, 8%, não sabe, não respondeu, 10% dos entrevistados. E é bom destacar o seguinte, o Saraiva Felipe, que apareceu aqui com 1 ponto, ele é do PSB, ele estava como pré-candidato, porém desistiu, vai apoiar Calil, já que o PSB está nessa aliança nacional, e aqui no estado, enfim, ele não conseguiu viabilizar o seu nome, inclusive, não ficou muito satisfeito com o partido, não. E até o momento vai ficando evidente que Calil, como eu disse no começo, parece ter dado um tiro no pé ao se aliar ao PT e ao Lula e ao Pimentel. Não podemos esquecer do Pimentel, que era governador antes de Zema assumir. E Pimentel foi muito reprovado pelo povo, tanto é que nas eleições de 2018, nem para o segundo turno ele foi. Quem foi o Zema, que venceu o Anastasia, que estava no PSDB naquelas eleições. E por que eu digo que o Calil se precipitou e parece que as pesquisas mostram nesse sentido? É que o seguinte, o PT aqui no estado não tinha alternativa viável para tentar o governo. Então, se o Calil não se junta ao Lula, não teria traído para si a rejeição do PT e do Pimentel, que aqui no estado são gigantescas. Então, o Calil, se ele vai sozinho, digamos assim, teria algumas dificuldades? Claro, mas ele poderia fazer a campanha, por exemplo, batendo no Pimentel, que antecedeu Romeu Zema, e também criticando o atual governador, que sim, tem muitos problemas aí que merecem críticas. Só que agora, na medida em que o Calil se junta com o Lula, ele também está se juntando com o Pimentel. E aí deu, de bandeja, muita munição para o Romeu Zema, que já está utilizando. O Zema, mesmo depois que assumiu o governo, sempre que pode, ele cita Pimentel, que, insisto, deixou o estado aqui de Minas Gerais realmente numa situação delicada. E o Zema fez uma gestão aqui feijão com arroz, digamos assim. Tem muitos problemas aqui no estado ainda. O próprio Calil faz algumas críticas que tem razão, só que o Calil critica e o Zema fala, beleza, você quer que o Pimentel volta com ele aí? É assim que funciona, eu tô vendo isso aqui de perto no estado. E na minha opinião, insisto, Calil fez o movimento errado. Vamos ver se talvez consiga reverter de alguma forma isso aqui até outubro. E o Zema, sabendo que Bolsonaro tem uma rejeição altíssima no estado, não dará palanque ao presidente. Pelo menos é o que ele tem falado
nesse momento e tem reafirmado que o seu candidato à presidência é quem? Felipe Dávila, que é do partido dele, Partido Novo, né, que praticamente nem pontua aqui no estado, mas também não é rejeitado, então não é uma companhia tóxica como poderia ser Bolsonaro por conta da alta taxa de rejeição. Então a estratégia do Zema deve ser defender alguns feitos do seu governo e bater no Pimentel / Calil, né, trabalhando sempre o medo nas pessoas da volta do PT ao governo, e ele tem uma boa aprovação no estado, que não é o que eu acho, é o que as pesquisas têm indicado. Tudo isso torna a vida do Calil um pouco mais difícil. Calil, que vou mostrar para vocês, tem uma rejeição maior do que a do próprio Zema. Calil é rejeitado por 27%, segundo o Datafolha. Zema vem atrás com 22%, Viana com 21%, Correia 19%, Vanessa 17%, Pestana também, Saraiva 16%, Renata 15%, Lorene 14%. Vejam que o Calil lidera a rejeição e está com menos da metade dos votos do Zema. Então a situação do Calil pode ter se complicado. Mas, né, o Calil está com uma equipe de marketing muito boa, tem feito um trabalho, pelo menos de marketing, assim, bastante interessante. Vamos aguardar e ver o que acontece. Influência do padrinho político, foi perguntado aqui também, né? O Lula indicando. 27% disseram que votariam com certeza no indicado pelo Lula. Então, pode ser que o Calil ainda suba um pouco nas pesquisas por conta desse apadrinhamento, mas 27% só votaria com certeza. Talvez 24% jamais votaria no candidato indicado pelo Lula, 43%. Com Bolsonaro, a situação aqui é bem pior para o atual presidente. Votaria com certeza em que ele indicasse 15%. Né? Será que o Viana vai conseguir sair dos 4% e passar para 15%? Né? Se conseguir, vai tirar voto de quem? Em tese, seria do Romeu Zema, o que poderia, nesse caso, beneficiar o Calil e forçar um segundo turno, porque as pesquisas hoje indicam a vitória folgada do Romeu Zema no primeiro turno. Talvez votaria no indicado por Bolsonaro, 22%, e jamais votaria alguém indicado por ele, 55%, né, das pessoas ouvidas pela pesquisa. Aqui vai trazer a votação espontânea para o governo, 59% não sabem quem votar se você não apresenta a lista com os nomes. 22% votaria no Zema, no Calil 11%, outros somados 3%, branco e nulo nenhum, 4%. Vamos trazer agora a pesquisa para a presidência da República. Vejamos que o cenário aqui está parecido com o cenário nacional trazido pelo Datafolha há alguns dias, com uma pequena oscilação, um ponto para mais, um ponto para menos. Lula lidera aqui em Minas, segundo a Datafolha, com 48%. Bolsonaro vem em segundo com 28%. Ciro Gomes vem em terceiro com 8%. André Janones, que é de Minas Gerais, deputado federal, aparece aqui com 3%. Simone Tebet com 2%, Vera Lúcia 1%, Bivar também 1%. Não pontuaram vários candidatos: Pablo Marçal, Felipe Dávila, Eimael, Sofia Manzano, General Santos Cruz, Leonardo Péricles 0%. Em branco, nulo nenhum, 6%. Não sabem quem votar, 4% dos entrevistados. Mas vejam que na espontânea, que é quando, insisto, não apresenta a lista com os nomes, você tem um índice muito alto de indecisos aqui em Minas Gerais. Porque aqui ela vai mostrar Lula com 37%, Bolsonaro 25%, Ciro com 2% e 28% estão nesse momento indecisos. Né? E conversando com as pessoas, eu vou dizer daquilo que eu, né, sinto aqui em Uberlândia, que é uma cidade que deu em torno de 70% dos votos para Bolsonaro no segundo turno. Muita, mas muita gente, né, tá dizendo agora que vota no Bolsonaro só porque não quer a volta do Lula. E muita gente diz que vota no Lula só porque não quer que Bolsonaro continue. Mas tá todo mundo, né, que eu converso, ou quase todo mundo, não para generalizar, porque sempre tem aqueles que gostam demais do Bolsonaro e do Lula, e eu respeito esses eleitores, mas muita gente está assim, torcendo para que uma alternativa se consolide, né, e ajude o Brasil a se livrar dessa polarização. Por isso que Ciro Gomes está em terceiro lugar, né, tem uma rede social com muito engajamento, tem sido um sucesso nas participações que faz em entrevistas e tudo mais. Ciro Gomes tem trabalhado aquela ideia no marketing de vote em um, né, que no caso seria ele, não pode falar abertamente, mas a gente sabe, e se livre dos dois. Então é um voto que acaba valendo por 2. Vamos ver se o Ciro consegue crescer nas pesquisas. Em algumas ele aparece um pouco melhor, e é aquele nome, né? Hoje está em terceiro aqui, bem à frente dos outros. Quem de fato não quiser nem Lula nem Bolsonaro, vai ter que acabar tendo que escolher o Ciro, mesmo tendo em relação a ele alguma divergência, alguma coisa que, eu não gosto muito quando ele fala isso ou aquilo, mas, né, vai acabar votando nele, né, pela rejeição que tem aos dois. E vamos ver aqui, rejeição dos presidenciáveis em Minas. Bolsonaro lidera com 55%,
Lula vem atrás com 36 e Ciro marca 28. Os outros menos rejeitados porque são bem menos conhecidos. E sobre polarização, a gente percebe que o seguinte, em nível nacional, ela existe e ela tem ali dois, digamos assim, nomes muito rejeitados. Existe o antipetismo, o antilulismo e o antibolsonarismo, que são fenômenos fortes. Em Minas Gerais, você tem uma polarização em que, claro, vai ter aquele que rejeita Calil e Zema, como eu mostrei para vocês, mas a rejeição dos dois aqui no estado não é tão alta quanto a rejeição, por exemplo, de Lula e Bolsonaro. Então aqui em Minas fica mais complicado de uma alternativa crescer, embora em eleição a gente não pode descartar nada, porque Zema está muito bem avaliado no seu governo e Calil também saiu da prefeitura com uma taxa de aprovação alta. Então são dois, digamos assim, que têm taxas de rejeição, porque são os mais conhecidos, mas que têm uma boa taxa de aprovação em relação àquilo que, no caso, Calil ocupou até pouco tempo e do Zema que ainda ocupa. Então, nesse caso, torna-se difícil a vida de uma alternativa. Já em nível nacional, a alternativa, se de fato conseguir passar para o eleitor que é possível quebrar a polarização, que é mantida baseada na rejeição e no ódio de um e de outro, então pode ser que assim a gente tenha essa polarização nacional quebrada, mas aqui em Minas, tratando sempre com muito respeito os outros pré-candidatos, eu acho que a situação é um pouco mais difícil para essa alternativa. E a avaliação de Bolsonaro aqui no estado não é nada boa, 44% acham que a gestão dele é ruim ou péssima, 30% de bom ou ótimo, que é um pouco mais daquilo que diz votar nele nesse momento. E outros 25% dizem que o governo é regular. A gente está vendo aí Bolsonaro meio que desesperado, tomando medidas puramente eleitoreiras, como essa chamada PEC kamikaze, PEC eleitoral. Será que só agora o governo percebeu que as pessoas estão com fome e há 3 meses de eleições, aí teve um gesto de, puxa, vamos aumentar o auxílio de 400 para 600? Será que é só agora que perceberam que o caminhoneiro está com dificuldade, que o motorista de aplicativo, enfim, é algo quase inacreditável a gente ver o que estão provocando, tudo para tentar disfarçar um pouco o desastre na economia que é este governo. E não é questão de opinião, é só você olhar números. Ah, mas a taxa de desemprego caiu, mas a renda também está caindo. Então a gente vê o trabalho sendo cada vez mais precarizado, as pessoas às vezes se sujeitando a qualquer tipo de trabalho com qualquer remuneração, sem carteira assinada, muita gente na informalidade, e aí você tem uma taxa de ocupação que acaba ajudando num determinado momento, mas não é isso que vai emancipar o nosso povo. A gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Detalhe, quando eu critico o Bolsonaro, enche gente que fala, lá vem o comunista, o petista. Não sou comunista, não sou lulista e não sou petista. Eu torço para que o Brasil consiga, inclusive, superar o presente sem voltar ao passado, e é nisso que a gente acredita. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!